o sino das notificações. Imagine-se no coração de Jerusalém, em meio à poeira e ao murmúrio das multidões. O imenso templo de Herodes ergue-se diante de você, magnífico e imponente, mas dentro dele, longe dos olhos comuns, existe um mistério selado por camadas de um suposto tecido sagrado. Então, em um momento de terror e assombro, o impossível acontece diante dos teus olhos. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram esse evento como uma solenidade assombrosa. No instante em que Jesus entrega seu espírito, o véu que separa o Santo dos Santos do restante do templo é rasgado. Seria um sinal divino, uma ruptura cósmica ou um simbolismo cuidadosamente construído pelos autores dos evangelhos para transmitir uma mensagem muito mais profunda, uma mensagem até de um certo cunho místico e esotérico. Para os judeus da época, esse acontecimento teria sido avassalador. O véu representava a separação entre Yud-He, Vav-He e o seu povo, um limite imposto àqueles que desejavam se aproximar do sagrado. Sua destruição, como narrada nos evangelhos, não apenas marcava o fim de uma era, mas também desafiava as crenças sobre a relação entre o divino e o mundo material. Para entender este símbolo misterioso, precisamos ir além do texto bíblico e mergulhar nas descrições do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele nos deixou um registro detalhado sobre a grandiosidade desse véu, ou melhor, desses véus, o que estava realmente por trás dessa cortina sagrada. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma super aula no seu canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. E aí, na sua opinião, de fato, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Estamos diante de um texto, de um fato, de um acontecimento literal? Ou estamos diante de uma narrativa mítico-simbólica? O véu do templo, uma cortina entre dois mundos. O templo de Jerusalém não possuía apenas um véu, mas dois. Havia um véu exterior que separava a entrada do templo do olhar do povo, e o véu interior que ocultava o Santo dos Santos, a morada do próprio Yud-He, Vav-He, na tradição judaica. Segundo Flávio Joséfo, esse véu não era uma simples cortina. Ele descreve um tecido colossal, com aproximadamente 24 metros de altura, adornado com cores vibrantes, púrpura, azul, escarlate e branco. Essas cores não eram aleatórias, elas representavam os 4 elementos do cosmos: o fogo, o ar, a água e a terra. A grandiosidade desse véu não estava apenas na sua dimensão, mas na sua simbologia. O mais impressionante é que Joséfo revela algo surpreendente. Esse véu era um reflexo do próprio universo. Quando falamos universo, estamos falando na percepção judaica do segundo templo
daquilo que até então seria o céu noturno visível. Estampado nele havia um panorama dos céus estrelados. É o que afirmará algumas tradições. Para quem ouvia, era como contemplar a vastidão do cosmos em um tecido. Ele era literalmente uma representação do firmamento, separando o mundo divino do mundo humano, na compreensão da época. Curiosamente, templos em outras civilizações também utilizavam a ideia do cosmos, representado em suas estruturas, como no Egito e na Babilônia, onde templos eram considerados imagens do cosmos em miniatura. Agora, imagine a cena descrita pelos evangelhos sob uma nova luz, uma nova ótica, uma nova perspectiva. O véu rasgado não era apenas um pedaço de tecido destruído, era um rasgo no próprio cosmos, no próprio céu noturno estrelado. Um evento que, para os leitores antigos, indicava uma mudança na ordem cósmica, na ordem da realidade, na ordem do universo. O simbolismo torna-se ainda mais poderoso quando consideramos que, em muitas tradições religiosas, a separação entre o divino e o humano é marcada por barreiras físicas ou metafísicas, como o véu do templo, os portais dos mistérios iniciáticos ou até mesmo a divisão entre os mundos na mitologia hindu e, assim também, na mitologia grega. Então, o que nós temos é o simbolismo da ruptura, mas isso como realidade ou como metáfora? Diante dessas afirmações que vimos outrora, surge a pergunta inevitável: o véu realmente se rasgou fisicamente ou foi uma construção literária para transmitir um mito ou até mesmo uma, entre aspas, verdade maior? A Epístola aos Hebreus nos dá uma pista importante. No livro aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, o autor faz um paralelo direto entre o véu do templo e o próprio corpo de Cristo. Como assim? Ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. Então, estamos falando de uma espécie de Cristo celeste, Cristo cósmico, que se aproxima e muito do conceito do Adam Kadmon. Isso sugere que o véu rasgado não precisa ser entendido literalmente, mas sim como um símbolo de acesso livre à divindade dos judeus, através da morte de Jesus. Antes, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e ainda assim, apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Mas agora, segundo os autores cristãos, esse acesso foi aberto, liberado para todos. O véu não era apenas um pedaço de tecido, mas uma barreira, entre aspas, espiritual, que havia sido removida. E aqui voltamos à questão levantada por Flávio Joséfo. Se o véu era um reflexo do próprio cosmos, então seu rompimento seria equivalente ao rompimento da estrutura cósmica
que separava os homens da divindade. O que os evangelistas fazem é transformar esse momento em uma narrativa de redenção e revelação. Curiosamente, essa ideia de romper a barreira entre o humano e o divino também aparece em tradições místicas, como o conceito já conhecido por nós de Samadhi no hinduísmo e o conceito já citado por nós, Satori, no Zen budismo, estados nos quais o indivíduo experimenta a unidade com o todo. Os véus da realidade são rompidos e você acessa as verdades cósmicas, divinas, celestiais. Mas ainda há um detalhe surpreendente nesta passagem. O personagem do centurião. O céu rasgado, é a transformação do mundo. Há um outro detalhe fascinante no relato dos evangelhos. No momento em que Jesus morre e o véu se rasga, um centurião romano, um representante do poder imperial, olha para o Cristo crucificado e declara: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa cena não está ali por acaso. Ela forma uma simetria impressionante com outro momento do Evangelho de Marcos, o batismo de Jesus. Quando Jesus sai das águas, os céus se rasgam e uma voz divina declara: Tu és o meu filho amado. No início do ministério de Jesus, os céus se rasgam, se abrem. No final do ministério de Jesus, o véu do templo se rasga, abrindo o acesso ao Santo dos Santos. Ambos os eventos são acompanhados por declarações sobre sua identidade divina. Isso nos leva a crer que os evangelistas estavam criando um inclusio literário, uma técnica narrativa para amarrar o começo e o fim de uma história de maneira simbólica. A partir disso, a mensagem se torna clara. Com a morte de Jesus, o mundo não seria mais o mesmo. A separação entre o divino e o humano havia sido abolida. A conclusão de toda essa simbologia é de um véu que nunca se remendou. Seja ou não um evento literal, e aqui reforçamos que é um evento de caráter simbólico, o véu rasgado continua a ecoar até os dias de hoje, como um símbolo poderoso no imaginário de cristãos ao redor do mundo. Representa o fim de uma era, o colapso de um sistema religioso que restringia o acesso ao sagrado. Representa para muitos o início de uma nova relação entre a divindade e a humanidade, sem intermediários. Devemos destacar que essa divindade, em um primeiro momento, era apenas entendida como Deus dos judeus, mas através dos processos de helenização e da expansão do judaísmo para fora das fronteiras de Israel, esse Deus agora passa a ser entendido como o Deus de todos, da humanidade. Mas, acima de tudo, o véu rasgado nos lembra que, no coração dos grandes mistérios, existe sempre algo a mais para ser descoberto. O que realmente aconteceu naquele dia? Este dia realmente aconteceu? São duas perguntas necessárias. Foi um milagre visível ou uma verdade expressa em linguagem simbólica? Obviamente, estamos falando de algo simbólico, talvez como o próprio véu. Essa resposta, para muitos, possa permanecer oculta e não satisfatória, esperando para ser revelada por aqueles que ousam olhar além da cortina do tempo e da história. E você, o que acha deste fascinante simbolismo do véu rasgado? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse enigma fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos.
Muito obrigado por terem assistido a mais este conteúdo, a mais este vídeo, a mais esta aula no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat